Oi, eu sou Carlos Roberto. Bem-vindos à terceira aula do curso de Word 2010. Este curso tem uma série de 10 aulas. Na aula passada, nós trabalhamos com o menu Layout da página, onde nós utilizamos as opções de plano de fundo da página, a ferramenta Cor da página e a ferramenta Bordas de página. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com o menu Página Inicial. Então, depois de termos configurado as opções de página, margens, orientação do papel, o tamanho e definido alguns dos recursos de plano de fundo de página para o nosso documento, a próxima etapa do nosso trabalho no Word será feita a partir do menu Página Inicial. No menu Página Inicial, nós temos algumas ferramentas e recursos para personalizar ou para formatar o nosso texto. Formatar o texto significa modificar a sua aparência, organizar a sua estrutura. Quando nós digitamos um documento no Word, depois de sua digitação, nós precisamos fazer a formatação. Depois de digitarmos um documento no Word, nós precisamos fazer a formatação do documento, do nosso texto. E aqui na página, no menu da página inicial, nós temos as ferramentas necessárias para a formatação da fonte. Quando falamos de fonte, estamos nos referindo ao texto em si, à letra, e do parágrafo, a estrutura do parágrafo do texto na página, entre outros recursos. Antes, porém, de fazermos a formatação do nosso texto, pode ser interessante fazer uma revisão. Como o Word é um editor de texto, nós trabalhamos basicamente com texto, o Word tem recursos para que nós possamos fazer uma revisão do nosso texto. Então, já imaginou você escrever um documento importante, um ofício, uma carta, um recibo, e esse documento ir com erros, né, de ortografia ou de gramática? Então, não seria legal, né? Por isso, após digitarmos nosso texto, nós precisamos fazer uma revisão. A revisão pode ser feita manualmente. Você pode ir na palavra que aparece sublinhada de vermelho, indicando que tem um erro de ortografia, e você pode clicar sobre ela utilizando o botão direito do mouse. Abrirá um menu suspenso, e nesse menu suspenso você vai ver opções de correção da palavra. Então, observem que a palavra, nas sugestões, eu tenho a opção de escrevê-la em letra inicial maiúscula. Então, essa pode ter a opção de correção. Eu vou clicar nisto e ele vai estar corrigido o texto. Outra opção para fazer a correção do texto é no menu Revisão. Na aba do menu Revisão, você vai encontrar as opções de correção, a ferramenta de ortografia e gramática. Clicando na ferramenta de ortografia e gramática, você vai abrir uma janela de diálogo, verificar a ortografia e gramática português do Brasil. A palavra aparece destacada em vermelho, que estaria errada, dentro do parágrafo em que ela foi encontrada. Então, você vai ver um trecho do parágrafo e a palavra em si. Nem sempre a palavra realmente estará errada. Por exemplo, às vezes vai ser um nome próprio, e nome próprio segue algumas regras diferentes da ortografia, né? Por exemplo, uma pessoa pode ter o nome Camila e ser escrito com 2 L's, né? Então, no português estaria errado, mas como é um nome próprio, esse nome está realmente correto. Então, por isso, na opção, na janela onde aparece o texto e a palavra em destaque, que estaria errada, logo ao lado você tem 3 botões. O botão ignorar uma vez, ignorar todas, ou seja, todas as vezes que a palavra aparecer, ignorá-la, que é o caso que eu citei agora há pouco,
um nome que realmente não está errado, mas no português, no dicionário, ele está escrito de forma incorreta, né? Em relação à forma correta de escrito, ele estaria errado, mas por seu nome próprio, de cidade ou nome de pessoa, não está realmente errado. Então, nós clicaríamos em ignorar. A opção adicionar ao dicionário pode ser um recurso, para que você possa, essa palavra não mais aparecer como errada. Porém, você deve ter um cuidado muito grande, uma atenção muito grande com a opção adicionar ao dicionário. Por quê? Porque às vezes, como você escreveu o texto, às vezes, por mais que você seja mostrado pelo programa que está errado, às vezes a sua impressão é que você escreveu certo, né? Então você escreve a palavra que você está lendo ali, como você escreveu, você pensa que está correto. Mas às vezes tem um detalhezinho ali, uma letrinha a mais ou uma letrinha faltando na palavra, você acaba clicando em adicionar ao dicionário e você adiciona uma palavra errada ao dicionário. E outra vez que ela aparecer de novo, não vai mais mostrar como errado. Então, tenha cuidado, não saia adicionando palavras ao dicionário. Procure realmente verificar com atenção a correção. Aqui embaixo, na janela, na próxima, logo aqui abaixo, você vai encontrar a opção sugestões. Então, aqui eu tenho a palavra errada e aqui abaixo eu tenho as opções de sugestões. Então, eu tenho o Word e o Word. Então, o que eu queria escrever? Eu queria escrever o Word e eu queria escrever o Word. Ambas com letra maiúscula, né? Quer dizer, a primeira com letra maiúscula, a segunda com minúscula, mas teria um L ali antes do D. Então, a palavra que eu quero escrever mesmo é o Word, que é o nome do programa. Só que eu escrevi em minúsculo e ela está em maiúsculo. Então, vou clicar em alterar. Se eu clicar em alterar, ele vai corrigir essa palavra nesta parte aqui do meu texto, do meu documento. Então, vou clicar em alterar. Seleciono a palavra correta, tá, gente? Importante isso, correta, e alterar. Mas observe que em outro parágrafo, ou mais à frente, a palavra Word apareceu de novo e também na maneira errada novamente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar em Word, a palavra correta é aqui em cima, e eu posso clicar em alterar todas, ou seja, em todo lugar que no texto tiver a palavra Word com letra minúscula, o correto é o Word com letra maiúscula. Então, vai alterar todas de uma única vez. Clique em alterar todas e todas serão alteradas. Com isso, a verificação ortográfica e gramatical foi concluída. Daí, eu clico em OK e o meu documento está revisado. E aí, agora sim, eu posso formatá-lo e depois prepará-lo para a impressão. Ok? Então, é interessante quando você for fazer um documento no Word, seguir essas etapas. Você vai na página inicial, no layout da página, define as margens, a orientação do papel, o tamanho da página. Se for utilizar recursos de plano de fundo, você coloca marca d'água, cor de fundo da página, bordas e tal. Na página inicial, após digitar o seu texto, você vai fazer a verificação ortográfica. Perdão, na página inicial não, no menu revisão. Você vai fazer uma revisão do seu texto para verificar que está tudo ok. Além de aparecer erros de ortografia, também podem aparecer erros de gramática, né? A concordância nominal, né? A palavra não está escrita da maneira correta, né? Por exemplo, eu tenho aqui, vou dar um exemplo aqui, vou apagar aqui um texto, e vocês vão ver que vai aparecer um sublinhado verde e não vermelho, né? Então, sublinhado vermelho é quando tem erro de ortografia. A palavra está escrita erradamente, de maneira errada. E quando está sublinhado de verde, é porque a palavra tem um erro de gramática. Então, aqui eu tenho conheça o recursos. Então, o recursos não está gramaticalmente correto, né? O que acontece? Eu tenho a opção de clicar com o botão direito para ver as opções de correção. E aqui já me aparece, ó, ou eu uso os recursos ou o recurso, para que haja uma concordância. Então, com a maneira correta, no caso desse meu texto aqui, seria os recursos. Então, eu clico em os recursos e está corrigido o meu texto. Ok? Bom, quanto à correção do texto, era somente isso mesmo. Vamos voltar agora à página inicial. Feita a revisão do texto, nós vamos agora partir para a formatação, que é modificar sua aparência, né? Organizar a estrutura do texto na página. Ok?
Antes, porém, de organizar a estrutura do texto na página, eu queria lembrar vocês que, para a gente aplicar uma formatação, um estilo, uma aparência ao nosso texto, primeiro precisamos selecionar a parte do texto a qual nós queremos aplicar essas alterações. Então, para selecionar, existem algumas formas de fazer isto. Tá? Por exemplo, eu posso vir com a seta do mouse, né, e posso clicar sobre uma palavra, tá bom? Geralmente o que o pessoal faz é assim, né? Eles clicam, seguram o mouse e arrastam, né? Geralmente eles fazem isso. Mas eu vou mostrar para vocês algumas formas, né, mais adequadas de selecionar o texto ou parte do texto. Por exemplo, se eu quiser selecionar apenas uma palavra dentro de um parágrafo, né, para destacá-la, então eu vou parar o mouse em cima da palavra e vou dar um clique duplo com o mouse. O que é um clique duplo? É o clique duas vezes, de forma consecutiva. Então vou dar clique duplo e somente a palavra no parágrafo foi selecionada. Clique duplo e somente a palavra foi selecionada. Então, um clique duplo sobre a palavra vai fazer com que ela seja selecionada. E daí eu posso aplicar formatação àquela palavra. Certo? Se eu quiser selecionar uma frase do parágrafo, então o que eu vou fazer? Eu vou parar o cursor do mouse sobre a frase em questão, qualquer parte da frase, e vou, segurando o botão Ctrl, dar um clique sobre a frase. Observe que somente a frase foi selecionada. Eu vou vir aqui em outra frase, em outro parágrafo, e vou dar segurando o botão Ctrl do teclado, vou dar um clique sobre a frase. Observe que somente a frase foi selecionada. Daí você pergunta, mas ali foi uma frase, por que uma parte menor do texto foi selecionada? Porque segurando o botão Ctrl e clicando sobre a frase, você seleciona uma frase. E o que é uma frase? Uma frase é um texto, né, que termina com um ponto final. Então, aqui no caso desse parágrafo em questão, esse aqui que eu selecionei agora, a frase ela é uma frase longa que termina aqui com o ponto, né, na palavra texto. Okay? Aquela frase anterior, que eu escolhi no parágrafo anterior, segurando o botão ponto e clicando sobre ele, é uma frase menor, que terminava com o nome Roberto, ponto. Então, a frase sim vai terminar no ponto. Se o parágrafo inteiro for uma frase, nesse caso vai selecionar o parágrafo inteiro. Mas entenda isso, segurando o botão Ctrl e clicando sobre a frase, você seleciona uma frase. Então, botão Ctrl e clicando sobre a frase inteira é selecionada. Ok, gente? Vocês entenderam essa parte aí? Então, posiciona o mouse sobre a frase, a seta do mouse, segura Ctrl e dá um clique. Certo? Ok. Daí você pode formatar o seu texto, né, de acordo com a necessidade. Ok? Para tirar a formatação, é só clicar em qualquer outra parte do texto ou mexer a seta de navegação que tem no teclado. Se eu quiser selecionar uma linha do parágrafo, então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a seta do mouse bem aqui, ó, do lado do parágrafo. E mais especificamente, do lado da linha que eu quero selecionar. Então, eu quero selecionar essa linha aqui. Né? Começa com a palavra descomplicado. Então, para o mouse, tá? Não nessa posição aqui não, tá? Tem que ser nessa posição de seta, apontando para a direita, tá certo? Então, nessa posição aqui de seta, não nessa posição, não funciona assim, só funciona assim, tá bom? Eu vou clicar apenas uma vez com o mouse e a frase inteira é selecionada. Se eu quiser selecionar uma outra frase, faço o mesmo procedimento. Paro a seta do mouse ao lado, tá bom? Não nesse formato, tá? Mas no formato de seta, e dou um clique com o mouse. Daí a linha foi selecionada e aí eu posso aplicar uma formatação a esta linha. Ok? Bem, se eu quiser selecionar o parágrafo inteiro, eu tenho duas opções para fazer isso. A opção número 1, eu escolho o parágrafo, deixo a seta do lado do parágrafo, no formato de seta, não nesse formato, não funciona nesse formato, tem que ser no formato de seta, e eu vou dar um clique duplo, clicar duas vezes consecutivas. Então, vou fazer isso aqui, ó. Um clique duplo e o parágrafo inteiro é selecionado. E aí eu posso aplicar formatação ao parágrafo. Então, um clique ao lado da frase, ao lado da linha, seleciona a linha do parágrafo.
um clique duplo, seleciona o parágrafo inteiro. Ok? Outra forma de selecionar o parágrafo inteiro é você dando um clique triplo, ou seja, clicando 3 vezes em cima do parágrafo. Então, em qualquer ponto do parágrafo, né, eu vou parar o cursor do mouse e vou dar um clique, vou clicar 3 vezes consecutivas. 1, 2, 3, e o parágrafo inteiro foi selecionado. Ok? Então, eu posso selecionar o parágrafo clicando 2 vezes ao lado do parágrafo, com o mouse em formato de seta, 1, 2, ou posso selecionar o parágrafo clicando 3 vezes sobre o parágrafo. Qualquer parte do parágrafo eu posso clicar e dar um clique triplo, 1, 2, 3, e o parágrafo inteiro é selecionado. Ok? Se eu quiser selecionar o texto inteiro, eu posso fazer isso clicando. Posso fazer isso. Se eu quiser selecionar o texto inteiro, eu posso fazer isso, né, utilizando o botão do mouse e segurando o botão Ctrl e digitando, Se eu quiser selecionar o texto inteiro, eu posso fazer isso pelo teclado com o botão Ctrl e a letra T. Ctrl T, o texto inteiro é selecionado. Ctrl mais a letra T e o texto inteiro está selecionado. Ok? Muito bem. Então vamos relembrar como fazer a seleção do texto. Ok? Então vamos lá. Apenas uma palavra. Clique duplo sobre a palavra. Somente a palavra selecionada. Uma frase. Segura o botão Ctrl e clica sobre a frase que você quer selecionar. Um clique apenas. E a frase está selecionada. Selecionar uma linha do parágrafo. Posiciona a seta do mouse ao lado da linha, no formato de seta, e dá um clique. Uma linha selecionada. Quero selecionar o parágrafo inteiro. Posiciona a seta do mouse ao lado do parágrafo, no formato de seta, não nesse formato aqui, e dá um clique duplo. Ou o cursor do mouse em cima do parágrafo em questão e um clique triplo. 1, 2, 3. O texto inteiro, Ctrl mais a letra T. Ok? Pronto. Então são essas algumas formas, tá, de selecionar o texto para a formatação. Ok, agora que você já sabe como selecionar o texto para a formatação, vamos aprender algumas maneiras, né, de formatar o texto. Então vejam que meu texto aqui, ele está um texto simples, né? Ele todo em tamanho uniforme, uma fonte uniforme, né? Ele está aqui. Agora eu quero formatar, modificar a sua aparência. Para isso eu preciso primeiro selecionar. Por que nós selecionamos? Para indicar para o computador que parte do texto eu quero aplicar o efeito ou a formatação. Então vamos começar pelo título. Quando eu quero selecionar o título inteiro, eu vou colocar aqui o cursor em cima do título, ao lado do título, e vou dar um clique. O título está selecionado. Agora o que eu quero? Eu quero modificar, né, algumas coisas nesse texto. Então eu tenho as opções de modificar a fonte, utilizando essa categoria aqui, tá? Fonte, certo? E também alguns recursos de parágrafo. Em fonte, como é o título do documento, eu posso dar alguns destaques. Por exemplo, eu posso aumentar o tamanho do texto do título em relação ao restante do texto. Então, para aumentar o tamanho da fonte, eu tenho opções aqui, na opção do tamanho da fonte, tá? Eu tenho opções aqui nessa ferramenta, aumentar fonte, certo? Então, vamos escolher aqui. Clico na seta e vou escolher um tamanho. O tamanho da fonte vai ser 18. Observem que agora o texto tem um tamanho maior do que o normal. Eu posso ajustar esse tamanho também pelos botões aumentar a fonte. Cada vez que eu clico, ele aumenta um tamanho. Ou reduzir fonte. Cada vez que eu clico, ele diminui um tamanho. Certo? Um nível de tamanho. Então, vamos deixar aqui nesse tamanho 22 o tamanho do título. Ok? Ainda quero aplicar outras alterações ao texto. Por exemplo, eu quero modificar o tipo de letra ou a fonte em relação ao restante do texto. Então, vou escolher aqui uma fonte diferente. E observe que quando eu paro o mouse sobre a fonte, ele já me dá uma visão de como ficaria a fonte. Daí eu posso saber se é exatamente o que eu queria. Escolher aqui uma fonte diferente e vou clicar em confirmar. Ok. Pronto. Mas eu ainda queria modificar uma outra coisa no texto.
eu queria, por exemplo, modificar o seu alinhamento. Então, o alinhamento do texto, eu venho aqui na ferramenta parágrafo e escolho o alinhamento do texto. Eu tenho aqui alinhado à esquerda, que é o que está agora. Eu tenho a opção centralizar e tenho a opção alinhar à direita. Vou escolher a opção centralizar e clicar nela. Eu tenho agora o texto, o título do documento, né, ao centro da página. Ok? Terminei de editar, de formatar o título. Eu vou escolher agora algumas partes do texto para dar destaque, né? Por exemplo, eu vou modificar aqui, sempre que aparecer o nome Word, eu quero que ele apareça de uma formatação em destaque. Então, vou dar um clique duplo para selecionar a palavra e vou escolher a opção negrito, tá? Para dar um destaque à palavra Word. Vou fazer isso em outros locais que apareça a palavra. E você vai ver que o texto vai modificando sua aparência, vai criando formatação à medida que eu vou aplicando os recursos, tá bom? Bom, aqui eu quero destacar uma frase. Então, eu vou segurar o botão Ctrl e clicar sobre a frase, no segundo parágrafo. Botão Ctrl e clicar. Pronto. E agora eu destaquei, eu selecionei uma frase. Eu vou destacar essa frase usando o recurso sublinhar. Pronto. E a frase agora está sublinhada. Ok? O que mais que eu posso fazer? Eu quero modificar aqui esse parágrafo inteiro. Então, para o mouse sobre o parágrafo, ao lado do parágrafo, perdão, e dou um clique duplo. E o parágrafo inteiro está selecionado. O que eu quero fazer com esse parágrafo? Bom, nesse parágrafo, eu quero deixá-lo em itálico, que é aquele texto inclinadinho do lado. Então, eu vou parar aqui sobre o botão itálico e vou dar um clique sobre ele. O texto ficou todo em itálico, ok? Então, vocês vão observando que o texto está ganhando, né, formatação, tá? Está modificando sua aparência a partir de uma série de recursos que eu estou utilizando para formatar o texto, certo? Eu vou escolher aqui nesse quarto parágrafo aqui, uma linha. E por alguma razão, eu queria que nessa linha, né, o texto ele tivesse uma formatação diferente. Por exemplo, eu queria que esse texto ele ficasse numa cor, né, diferente. Então, eu venho aqui em cor da fonte e eu escolho uma cor diferente para destacar o texto. Ok? Então, vejam só que o texto ele já está com uma série de formatação, uma aparência. Então, vejam que o texto está com uma aparência diferente. Documento. Suponhamos que esse último parágrafo aqui, vou dar um clique triplo, 1, 2, 3, para selecioná-lo, que eu desejasse que esse parágrafo aqui ele tivesse uma formatação de alinhamento diferente do restante. Vou colocar aqui centralizado. Todo o texto tem um alinhamento à esquerda e esse parágrafo está centralizado. Então, aqui está o meu texto. Eu vou aqui reduzir um pouquinho para vocês verificarem que o meu documento todo tem uma formatação, tá? Uma aparência diferente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ok? Pronto. Então, o texto está pronto, né? Nós trabalhamos hoje com alguns recursos de formatação, né? Fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, cor da fonte, né? Aumentar e diminuir fonte e o alinhamento do texto. Vimos também a opção de revisão, onde nós podemos verificar a ortografia e a gramática do texto. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma pergunta ou dúvida, deixe nos seus comentários do vídeo. Também você pode deixar sugestões. E não esqueça de fazer o exercício proposto na descrição do vídeo, como prática. Curta nossos vídeos e compartilhe-os. Um abraço e até a próxima aula.